E para deixar ainda mais claro quais são os primeiros passos dessa CPI da Covid-19, como é que ela deve se desenrolar, a gente fez uma arte bem explicadinha aqui para vocês. Olha só, vamos ver. O primeiro passo da CPI foi eleger o presidente e o vice-presidente da comissão, no caso Omar Aziz e Randolph Rodrigues, respectivamente, como a gente acompanhou. Depois foi designado o relator, como vimos também, o escolhido foi o senador Renan Calheiros, que já conversou ao vivo com a nossa reportagem também. Geralmente é um acordo que garante às maiores bancadas o direito de ficar com a presidência e com a relatoria. Juntos, eles determinarão o plano de trabalho da comissão e vão iniciar chamadas oitivas, ou seja, as audições. A nomeação dos senadores para a comissão acontece após a leitura do requerimento da CPI. Os membros titulares da CPI são Ciro Nogueira, Eduardo Braga, Renan Calheiros, Omar Aziz, Otto Alencar, Eduardo Girão, Tasso Gereissati, Jorginho Melo, Marcos Rogério, Humberto Costa, Randolph Rodrigues. Além dos titulares, são necessários 7 suplentes. A instalação da CPI da Covid-19 teve o apoio de 32 senadores. O 33º senador signatário seria o Major Olímpio, que morreu vítima da Covid-19 no mês passado e que foi citado, inclusive, mais cedo pelo próprio senador Randolph. O limite da CPI para investigar, coletar provas, solicitar depoimentos e propor ações penais é de 90 dias. O prazo para o término dos trabalhos pode ser prorrogado desde que haja um requerimento assinado por 1/3 dos senadores. E quando encerrarem as atividades da CPI, aí sim deve ser produzido um relatório de conclusão que será encaminhado ao Ministério Público ou à Advocacia Geral da União para que haja responsabilização civil e criminal dos infratores, ou ainda para que sejam adotadas outras medidas legais que possam ser necessárias. A autoridade a quem for encaminhada o relatório tem a obrigação de informar as providências adotadas. O relatório também pode apresentar novas propostas legislativas. Vale a gente lembrar que a CPI não tem poder de julgar e nem de punir os investigados, apenas apura e investiga os fatos. Também não tem poder de determinar medidas cautelares, como prisões previsórias ou indisponibilidade de bens. E não pode expedir mandado de busca e apreensão em domicílios, nem apreender passaporte ou determinar escutas telefônicas. Essas medidas dependem apenas de decisão judicial. Lá no nosso site da CNN Brasil, olha só, você encontra uma reportagem completa com todos os detalhes para entender essa instalação da CPI da Covid-19. É só acessar o nosso site que está na capa, portanto, todas as informações para você entender. Agora eu queria voltar a conversar com o Yuri Pita, porque, Yuri, me chamou a atenção uma fala do senador Randolph sobre a vacinação. Ele diz que, ainda que a vacinação não seja acelerada pela CPI, apesar de que ele acredita que isso possa acontecer, é claro que todas as apurações e investigações em relação a contratos anteriores, tudo que foi feito até agora, pode trazer informações muito importantes para a sociedade. Mas, de alguma forma, a CPI poderia conseguir acelerar a vacinação, que a gente precisa tanto, inclusive? O que ela pode é fazer a pressão para que o governo consiga acelerar de alguma forma. O grande problema, na verdade, da nossa vacinação é a falta de vacinas, a falta de chegada de vacinas. No que acontece, isso certamente vai ser recapitulado e escrutinado e bastante detalhado pela CPI. São as decisões que foram tomadas ou deixaram de ser tomadas no ano passado em relação à compra de vacinas. Toda a negociação que houve com Oxford AstraZeneca para se viabilizar o Invase, a compra de doses prontas, o Invase e a transferência de tecnologia para a Fiocruz, no Rio de Janeiro, obviamente vai entrar no escopo porque o governo federal desistiu, abriu mão de fazer uma contratação com o Instituto Butantan para fornecimento da Coronavac ainda em outubro do ano passado. Esse contrato só foi assinado em 2021 e a já famosa história em relação à vacina da Pfizer, que também não foi objeto de contrato assinado no ano passado, sob a alegação do governo de que havia pendências jurídicas e legais, ele não poderia assinar. Isso só aconteceu depois de um pacote de leis que foi aprovado no início deste ano pelo Congresso Nacional e aí sim o governo federal acionou. O fato é que, por terem tomado essas decisões, as vacinas só começaram a ser aplicadas de fato no Brasil
em janeiro, em meados de janeiro deste ano, e não pelo menos um mês antes, como poderia ter ocorrido caso algumas dessas medidas tivessem sido tomadas de forma diferente. Agora, neste momento em que a gente vê, por exemplo, a Índia, que a gente discutiu bastante ontem, com aquele problema, né, do agravamento da pandemia lá, e a Índia sendo um dos principais produtores de vacinas no mundo, é difícil que a CPI consiga acelerar a vacinação, mas pode ser que sim, ela cause pressão para que o governo consiga pressionar os seus fornecedores e conseguir trazer mais vacinas para o território nacional. Lembrou bem, Yuri Pita, a Índia, que é a maior produtora mundial de vacinas, né? Conseguiu vacinar até agora 140 milhões de pessoas, o que é um absurdo a quantidade de gente, mas para quem tem 1 bilhão e 310 milhões de pessoas no seu território, é ainda muito incipiente. Bom,